Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série de Cálculo Integral eu vou apresentar para vocês a segunda e, por enquanto, a última grande técnica de cálculo integral que encontramos no dia a dia, né? Então a primeira eu tinha apresentado para vocês a integração por partes e dessa vez eu vou apresentar a mudança de variável, ok? Para ser honesto com vocês, a integração por partes é uma boa técnica de cálculo, ela serve bastante em demonstrações e etc. Mas o grande poder de cálculos de integrais vem com a mudança de variável, ok? Vocês vão ver que realmente quando as integrais começam a ficar mais complicadas, mudanças de variáveis, elas são muito bem aceitas, ok? E elas ajudam um trabalho, realmente elas facilitam muito a nossa vida. A dificuldade com a mudança de variável, e eu vou mostrar nos exemplos depois, é que não existe uma regra geral, né. Eu tinha dito para vocês que na IPP a gente tem uma estratégia que funciona 99% dos casos, que é a técnica ALPS, né, então é a ordem que a gente escolhe o tipo de função que a gente vai derivar e a outra que a gente vai integrar. A mudança de variável, realmente, vocês precisam ter um pouquinho de noção. Então, vocês vão ver que em cálculos fáceis, a gente acaba, já vindo naturalmente a mudança de variável, né, só que existem outras funções que a mudança de variável ela tem que ser realmente uma mudança inteligente, que senão pode complicar ainda mais a nossa vida, beleza? Então, no final desse vídeo eu vou dar um exemplo que é um exemplo bem comum, só que se vocês nunca viram, não necessariamente vocês vão pensar nessa mudança de variável, ok? Para mostrar para vocês que realmente é com prática que vocês vão ficar bons nessa técnica, ok? Então, para começar o vídeo, eu vou apresentar a forma analítica, né, então o teorema por si só da mudança de variáveis nas nossas integrais, né, então a gente considera uma função contínua no intervalo alfa e beta, e uma função que é C1, né, então uma função que é derivável e sua derivada é contínua, que envia valores de a b a alfa e beta. E aí temos que a integral de UA a UB, né, então essa função avaliada em A e em B, que vai enviar valores em alfa e beta, de f de x dx igual a integral de A a B, ok? De f de u de t vezes a derivada de u de t dt, ok? Então aqui, depois vocês vão ver que na prática é bem mais fácil, aqui simplesmente a gente fez a mudança de variável x igual u de t, ok? Então eu vou demonstrar esse teorema, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, eu vou comparar as duas integrais, né, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo integral dos dois lados. Como a gente vai ter uma igualdade, e vocês vão ver por quê, aí a gente tem a igualdade aqui das integrais, ok? Realmente, a teoria por trás da mudança de variáveis é complicada. Por enquanto estamos no caso simples, mas vocês vão ver que depois vai ficar bem mais complicada a teoria. Então, realmente, é uma técnica que é bem mais prática. Ok? Diferente da integração por partes, que a teoria era fácil e a prática pode ser um pouquinho mais complicada de vez em quando, aqui é totalmente o contrário. Beleza? Então vamos demonstrar isso, então a gente vai seguir o que eu falei, então eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo integral, ok? Então obviamente a gente sabe que como f é contínua no intervalo alfa e beta, então vai existir uma função grande f, que quando a gente deriva vai ser igual a f, ok? E temos a nossa função, então u, né, então C1 de a a b, que envia em valores a alfa e beta, tal, né, que vamos ter u de A, que vai ser igual a alfa, e u de B, que vai ser igual a beta, beleza? Então isso daqui é o que eu imponho para a função u, beleza? E agora eu vou derivar a composta de grande F com u. Então vamos ter grande F composta com u, né, então avaliada em t, a gente vai derivar isso daqui. Então a gente aplica a regra da cadeia, né, então a regra da cadeia diz que isso daqui vai ser igual à derivada de grande F avaliada em u de t vezes a derivada de u avaliada em t, ok? Ora, de acordo com o teorema fundamental, temos isso daqui, né? Então, isso daqui vai ser igual a f avaliado em u de t vezes a derivada de u de t, ok? Então, a gente acaba encontrando essa função aqui, beleza? Então, a gente vai agora aplicar a integral, então vamos ter a integral de a a b dessa composta aqui, ok? Avaliada em t dt. Então, isso daqui, de acordo com o teorema fundamental do cálculo integral, vai ser grande f avaliado em u de b, ok? Menos grande F avaliado em U de A. Então isso daqui vai ser igual a F de beta menos F de alfa, beleza? Agora, o que seria grande F de beta menos grande F de alfa, né? Porque aqui eles apareceram porque a gente avaliou U de B e U de A, né? Então o que seria isso daqui?
A gente sabe, então vamos falar ora, então temos que f de beta menos f de alfa, isso daqui, de acordo com o teorema fundamental do cálculo integral, é a mesma coisa que a gente pegar a integral de alfa a beta da derivada de grande f de x dx, ok? Ora, a derivada de grande f é f, então vamos ter a integral de alfa a beta de f de x dx, ok? Então, o que eu mostrei para vocês, que a integral de alfa a beta de f de x dx, ora, alfa sendo u de A e beta sendo u de B, vamos ser igual à integral de A a B dessa composta aqui, que é exatamente isso daqui. Então, eu mostrei que isso daqui é igual a essa diferença, ora, essa diferença é igual a isso, então isso daqui é igual a isso daqui. Então, nosso teorema de mudança de variável foi provado, ok? Então, eu concordo que, por si só, a gente não vê muito interesse disso, por enquanto, né? Então, a gente acaba até se perdendo um pouquinho entre as funções e as variáveis e tudo mais, vocês vão ver no exemplo que não é tão complicado e que é de uma importância capital para facilitar a nossa vida. Então, o meu objetivo é calcular essa integral. Opa, foi mal, meu fone caiu. O meu objetivo é calcular essa integral. Né? Então, eu quero calcular a integral de 0 a 1 da raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Bom, pode existir outras técnicas, a gente pode tentar, sei lá, fatorizar isso daqui, bom, mas temos a raiz que complica um pouco a nossa vida. Enfim, a gente não sabe muito bem o que fazer aqui, né? Fazer integral de raiz de u, mas não funciona muito bem, né? Porque raiz de u não é uma forma, não é uma translação. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Aqui, a ideia é quando vocês têm uma diferença com um quadrado aqui, vocês têm que pensar sempre em trigonometria, ok? Obviamente, é difícil de ver, mas isso daqui, creio eu que representa um semicírculo, né, a verificar, mas esse tipo de função onde temos uma diferença com alguma função ao quadrado, você sempre tem que pensar em trigonometria, beleza? Por quê? Porque a gente vai utilizar a relação cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, ok? Então aqui a minha ideia é botar que x igual a seno de t. Ok? Então a minha mudança de variável vai ser, eu vou pegar um x, ele vai valer uma função em t, e essa função aqui vai ser nosso seno de t. Ok? E agora eu vou derivar isso, então eu vou ter que dx, né, vai ser o quê? Qual que é a derivada de seno? É cosseno, então vai ficar igual a cosseno de t vezes dt. Por que que vezes dt? Porque t é uma variável, né? Então a gente vai ter um vezes dt aqui, porque isso daqui seria seno de t, a gente tira o t, vai ficar vezes 1, então vai ficar cosseno de t, né? E aí depois sai, então fica dt. Beleza? E agora, com essa mudança de variável, a gente substitui tudo isso. Então, i vai ser igual ao quê? Então, eu vou cuidar dos limites depois, tá? Os limites eu vou cuidar depois. Vamos cuidar primeiro da função aqui. Então, vamos ter raiz de 1. Então, isso daqui não muda. Então, vai ficar raiz de 1 menos. Agora, x ao quadrado. X ao quadrado vai ficar seno ao quadrado de t. Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de t. Ok? E dx é igual a cosseno de t dt. Então, isso daqui vai ficar vezes cosseno de t dt. Beleza? Os limites. Vocês têm que pensar que os limites, eles sempre estão em x. Então, aqui a gente está trabalhando com a variável x. Ok? Então, aqui, o que vocês têm que pensar na cabeça de vocês é que temos um valor que é zero, x vale zero, que é igual a seno de t. Ok? Então, o nosso objetivo é achar quanto que vale o t aqui. Ok? Então, qual seno que avaliado em t igual a zero seria t que igual a zero. Ok? Obviamente, com funções trigonométricas é congruente a zero módulo 2π, mas aqui a gente só pega um valor, né? Então vamos pegar zero. Ok? Mesma coisa para 1, então vamos ter que 1 igual a seno de t, então t vai ser igual a arco seno de 1, arco seno de 1 é π sobre 2. Beleza? Então aqui a gente mudou os limites. Sempre lembrar, na mudança de variável, de mudar os limites, tá? Cuidado com isso. Cuidado. Por quê? Porque diferente de uma simples primitivação, a primitiva a gente vai achar uma função em t e a gente pode voltar em uma função em x, se a gente quiser achar essa função em x. Agora, a integral, se vocês não mudarem o limite, vocês vão achar um resultado que está errado, beleza? Porque a integral, pouco importa a variável, depois a gente vai calcular com o teorema fundamental do cálculo integral, né? E aí a gente vai avaliar números. E se esses números já estão errados desde o início, vamos ter um problema, ok? Então, pronto, mudamos nossos limites, mudamos nossa função, agora a gente pode calcular. Vocês podem se perguntar como que caramba isso nos ajuda. Lembre-se que função trigonométrica a gente sempre pensa em cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Então, 1 menos seno ao quadrado de t igual a cosseno ao quadrado de t.
Com a raiz, vamos ter cosseno vezes cosseno. Então temos que I igual a 0 a π sobre 2 de cosseno ao quadrado de t dt, ok? Então, obviamente, eu não vou fazer uma aula de integrais de funções trigonométricas aqui, vocês conseguem integrar isso. Como que vocês podem integrar isso? Vocês linearizam o cosseno ao quadrado de t, tá? Vocês sabem como fazer isso, né? Não tem muito mistério. Não faço uma integração por partes aqui, porque com funções trigonométricas é meio chato, tá? Dá para fazer, mas é meio chato, então façam realmente uma linearização, cosseno ao quadrado é fácil de linearizar, e aí vocês avaliam a integral, isso daqui vai ficar π sobre 4, beleza? Então, vocês viram que, realmente, calcular uma integral de cosseno ao quadrado de t é muito mais fácil se vocês souberem linearizar do que raiz de 1 menos x ao quadrado, né? E vocês viram que, com essa integral aqui meio chocante, a gente tem um resultado de π sobre 4. Então já prova que isso que definitivamente é algum círculo em um plano, um semicírculo, etc, etc, entre 0 e 1. Então o resultado em π não é muita surpresa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então realmente treinem, 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 mudança de variável é muito importante, né? E fiquem profissionais nisso antes da gente começar a complicar um pouquinho as coisas com, por exemplo, funções com diversas variáveis, por exemplo. Ok? Então muito obrigado por ter assistido.